Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo reparador, minha amiga reparadora. Prazer enorme ter você aqui no canal TV Reparação Automotiva. E hoje, mais uma vez, estamos direto dos estúdios da Flex Company aqui em Santo André para mais um podcast especial. E vou te falar, hein? Hoje você vai conhecer muita coisa, você vai conhecer muita história sobre o setor da reparação de automóveis de uma maneira geral, porque estamos recebendo nesse nosso podcast especial Sérgio Alvarenga, ele que é diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Sindirepa SP, e já vou até me dar o direito de te chamar de Serginho, como todo mundo se ama, não é verdade, Serginho? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Edson. Pô, que alegria, que entusiasmo, né? Eu gostei. Um radialista, né? Estou até intimidado aqui. Mas por ter enaltecido aí o meu nome no setor, Serginho, claro, para todos, sempre, né? Que me deixa mais jovem. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Vamos tentar colocar algumas histórias interessantes, falar um pouquinho de mercado para o pessoal se interessar bastante, porque só a minha história aqui não vai interessar, mas algumas passagens interessantes pelo setor, acho que vale a pena. Eu tenho certeza que a tua história interessa, sim, né? Para começar, quanto tempo no setor do reparo de automóveis, no setor automotivo de uma maneira geral, Serginho? 35 anos, Edson. 35 anos. Bom, nesses 35 anos, né, que eu me lembro aqui, né, eu tenho um pouquinho menos, né, de setor, eu comecei a trabalhar no setor em 2001, mas de 2001 para cá, por exemplo, a gente já teve a entrada da tecnologia Flex, a entrada dos híbridos, a entrada dos elétricos, né, e nesses 12 anos anteriores, o que você já presenciou de evolução no setor da reparação de automotiva e também no setor automotivo de uma maneira geral? Eu acho que a mais interessante aqui para o pessoal não está nem relacionado ao automóvel, está relacionado à empresa oficina. Naquela época se discutia conseguir o hardware, conseguir o computador, não era nem um software. Você não tinha computadores, você tinha que buscar ou em Miami ou no Paraguai, porque o Brasil não atendia, e era uma reserva de mercado também o que tinha, e era muito caro. Então aquilo foi o começo de tudo, o embrião, para depois chegar no que é hoje, né? Sim. Empresas de RPs e todo mundo sintonizado aí no computador. Mas acho que foi o pulo do gato. No setor automotivo, no carro, foi injeção eletrônica, né? Eu passei toda a entrada do carburado para o injetado, né? Que foi o primeiro choque tecnológico que o setor sofreu e teve que dar uma crescida, porque naquela época Argentina e Uruguai já tinham um histórico de países de mercado aberto, então eles já tinham intimidade com toda a tecnologia que estava no mundo, e o Brasil era um país fechado, praticamente 4 montadoras de veículos leves e umas 3, 4 no pesado. Então o mecânico brasileiro tinha mais dificuldade, inclusive com a abertura que foi dada em 90, 91, 92, na gestão do Fernando Collor como presidente. Vocês lembram disso? A chegada dos importados. Exatamente. Né? Que começou colada, mas depois deu uma evoluída, né? Sem dúvida nenhuma. Vai para os mais jovens, né, que não acompanharam isso, só relembrar. Então nós tínhamos uma situação que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Fiat, Ford, GM e Volkswagen, né? As 4 montadoras, né, que eram chamadas as 4 grandes. Você não tinha, até por causa da época do militarismo, era proibido, não era proibido, você importar um automóvel custava muito caro, né? Existiam muitas taxas, né? E só milionário é que andava de carro importado, né? A gente via muito Mercedes-Benz, né? Que era importado na época, que chegava aqui no país, né? Mas na mão de milionários de uma maneira geral. E essas 4 fabricantes de automóveis ou montadoras, como você preferir, elas meio que... Tudo bem, elas eram concorrentes, mas parece que caminhavam todo mundo numa linha só, né? Olha, o motor é esse, né? A estrutura é essa, o sistema é esse, né? Por quê? Porque ficava mais barato para elas comprarem dos fornecedores, né? E os automóveis não evoluíam tecnologicamente, não é verdade? E o preço das peças eram abusivas, né? Abusivos, os fornecedores exatamente. tinham preços estratosféricos. Tanto você cruzava a fronteira com a Argentina, você comprava
peças muito mais em conta e que o setor começou a sacudir. Mas, historicamente, já misturando um pouco história com o mercado, o Brasil começou como? Né? Com o Juscelino atraindo a indústria, de um determinado jeito, as multinacionais. Então, naquela época, e os planos automotivos até 90, e depois um pouco, eu dou incentivo para trazer. Depois eu dou incentivo, que é hoje, para ficar. Sim. Acho que é a grande mudança que teve no mercado, né? Uhum. É notório que o último plano do governo Mover é isso. Você dá incentivo para o cara não ir embora, fica aqui. E já perdemos uma, né? E aí depois, então, dando sequência nessa história, né, como você citou, na época do governo Fernando Collor, né, ele já veio falando que os carros que tinham no Brasil eram carroças, né, foi um baita no absurdo, e ele abriu, então, a importação. Então, a partir do momento que começou a chegar os automóveis importados aqui no país, né, que começou com o Lada, que se você fosse comparar a tecnologia do Lada que chegou, né, com aqueles que a gente tinha, não era muito diferente, né? Para os jovens aqui, o Lada era um carro russo. Carro russo, exatamente. Que na Rússia, inclusive, ele era vendido até sem retrovisor, não é verdade? Mas, enfim, né, foram os primeiros que chegaram importados. E aí obrigou a indústria nacional que aqui estava instalada a se modernizar, né, para competir com os importados. E depois, então, a gente foi ter aí um pouquinho mais para frente, já no começo, né, dos anos 2000, né, quando a chegada da Renault, né, que montou a fábrica dela no Paraná, é que induziu a outras fabricantes a entrarem no país, né? Então a gente está fazendo um pouco aqui de um resumo do que aconteceu no mercado automobilístico de uma maneira geral, né, Serginho? Os incentivos trouxeram as marcas, né? Sim, sim. Naquela época eram grupos que não é hoje uma concentração na mão de alguns, né? Os grupos são donos de várias marcas. Sim. Exemplo da Stellantis, por exemplo, tem várias marcas. Por isso que eu digo, o incentivo veio para atrair as plantas industriais, geração de emprego, mas manteve sempre um delay da tecnologia, né? Como até hoje. Você tem a tecnologia do mesmo carro muito mais avançada na Europa ou nos Estados Unidos, a gente tem um delay. Porque se fosse na mesma velocidade, talvez a deficiência que a gente tem na questão de mão de obra fosse mais complicada. Muito mais. Hoje já tem um probleminha, o setor é resiliente, consegue resolver, mas o nível de dificuldade é altíssimo, porque você tem bloqueios, né? As próprias montadoras passam-se anos e planos de governo e o bloqueio de acesso e diagnóstico é absurdamente elevado. Isso foi o que eu vivi nos 35 anos, eu vi. É bloqueio, bloqueio, bloqueio. É toda uma informação dedicada para a rede de concessionárias. Estou conversando com o Serginho Alvarenga, ele que é diretor de Relações Institucionais do Sindirepa São Paulo e também Relações Governamentais. Vou aproveitar, você que está chegando agora no nosso podcast, não vai esquecer de dar seu like para a gente. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho, que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Agora, nessa questão, nesses seus 35 anos que você tem aí de representação do setor da reparação automotiva, né? Você passou por muita coisa, inclusive, vou até falar, muito do que a gente tem de evolução naquilo que você encontra, por exemplo, de informação que você recebe para você atender o seu cliente, tem um pouquinho de dedinho do Serginho, né? Conta pra gente, Serginho. Dá uma alegria, né? Essa situação, por exemplo, né? Os contatos que você teve com a BNT e tal, como é que funcionou isso ao longo dos anos exatamente para passar melhor informação para quem trabalha com a reparação de automóveis? E até para o pessoal saber, né, que estamos em época da eleição, eu trabalhei numa entidade que eu fiquei rico. Tá? Mas eu durmo tranquilo porque deixei algumas coisas junto com equipe, com colegas, com o time também da entidade, né? E as lideranças, né, que anteveram como presidentes até hoje. E a norma foi uma que, na verdade, foi assim, eu era muito jovem. E aí eu percebia, curioso, envolvido, porque é um setor que apaixona, né? Você acaba se envolvendo, é difícil sair. E o modelo industrial era o modelo mais apropriado, porque eu sempre tive uma cabeça muito cartesiana, né? Tinha que seguir uma linha, um processo. O setor era muito solto, muito cada um fazia de qualquer jeito.
E a norma me pareceu uma coisa interessante. A gente conhecia a norma só por extintor de incêndio. Era o que era na cultura brasileira, era isso, principalmente no setor terciário de serviços, seja para loja de peças, seja para oficinas. E ali eu consegui algumas mãos amigas, né, da própria indústria, que permitiu o menino chorão lá, valente, falou, pô, mas tem que ter alguma coisa para oficina, né? Sim. Pô, não, você faz sentido o que você está falando. Aí criou-se lá uma comissão de estudos de serviço, reparação e manutenção de veículos, que existe até hoje. E ali, dali para frente, foram construídas ou elaboradas mais de 25 normas de substituição de componentes, né? De bateria, de amortecedor e de outros, ar-condicionado, por exemplo, que, na verdade, você tem uma defesa jurídica, tem um papel de marketing e tem uma melhoria de processos para minimização de custos e aumento de produtividade. Isso é o que significa uma norma, que eu acho que, lamentavelmente, poucos talvez conheçam ou usem, mas ela está aí publicada e é uma norma pública. Então, ela tem valor legal, sim. Então, isso é uma coisa importante. Passou-se a norma, eu tive uma experiência maravilhosa de trazer né, não eu, mas uma equipe também, a certificação da ASE dos Estados Unidos para cá, que certificou muitos mecânicos no Brasil inteiro. E, lamentavelmente, se retiraram depois daquele grave acidente lá das Torres Gêmeas. Eles se retiraram do Brasil, de Israel, da Rússia, da China, onde eles estavam, eles se recolheram para dentro do mercado americano e ficou um delay que até hoje voltou agora, na verdade, com o IKEA retomando uma certificação específica para o Brasil, que quiçá vai ser a de eterno agora, não tem como sair. Então, o tempo que o mecânico quiser, a hora que ele quiser, ele vai e presta o teste para mostrar a competência dele e a habilidade dele na questão da área que ele atua. Se é freio, suspensão, direção, funilaria, pintura, etc. Então, na verdade, foi outro legado que eu trouxe, porque até hoje funciona bem no exterior. Sim, sim. E é muito importante, inclusive, para a mão de obra no Brasil. Eu participei, inclusive, da época do lançamento da ASE. Todo mundo foi um mutirão, né? Exatamente. Foi no prédio da Fiesp, o Geraldo Santo Mauro, exatamente, presidente da FSP, né? Mauro. E uma outra situação também que eu acompanhei, que você também acompanhou, você acabou de citar o IKEA, que inclusive o IKEA é parceiro da revista Reparação Automotiva. Nós temos aí mensalmente aí a coluna deles publicada na revista Reparação Automotiva, no nosso site, no nosso portal, né? E também o IKEA foi uma coisa que você presenciou, né? O nascimento, crescimento e até o que é hoje, né? Foi na época justamente da ministra Dorothea Werneck. Eu participava pelo setor, desculpe, no Comitê Automotivo em Brasília, que de lá nasceu a política de certificações de vários setores, um deles automotivo. E aí nasceu o IKEA, cada setor ia ter um instituto, como brinquedos e outros setores, e o automotivo teve o dele. E dali nasceu, começando com a certificação de pneus, me lembro de produto, e na área de serviço foi a retífica de motor, que foi a pioneira. E depois, gradativamente, em função de ter uma norma, você possibilitou ter uma certificação voluntária de oficinas. Porque sem a norma não era possível, por causa da legislação que o Inmetro exige. Então, vê que é uma política setorial que foi construída que está pronta no Brasil. Poucos países, eu diria quase nenhum, tem uma política setorial como essa. A Europa ela foi mais para uma linha de legislação que o Brasil não seguiu. Tanto que eu tentei junto também, na época do falecido senador, né? Na época o Major Olímpio, ele era deputado em São Paulo e comprou a ideia da gente fazer a legislação para oficinas, que a gente fez. A Assembleia Legislativa promulgou, porque o governador, o Alckmin, naquela oportunidade, não quis, não entendeu o recado, né? Ninguém estava aqui legislando o profissional mecânico, que é uma da esfera federal. A gente estava legislando a oficina no estado de São Paulo, que basicamente o conceito eram normas e carga horária de capacitação profissional, que era benéfico para evitar aventureiros ou quem entrasse no setor seguisse uma escadinha para evitar uma competição desleal. Eu achava justo. Então, a gente formou uma política setorial muito bem consolidada no Brasil. Estendeu para o Brasil, né? Está em São Paulo, mas estendeu ao Brasil. Então, o Brasil fica pouco a dever. A Europa já foi para um caminho de legislação que é uma norma europeia. Então, para você abrir uma oficina,
Você tem que ter aquilo, você só pode trabalhar naquilo. Então, se eu abrir um autoelétrico, você só mexe com eletricidade. Você não pode mexer com suspensão, a não ser que você tenha licença de suspensão. E assim por diante. Então, é um pouco mais severo até por questão cultural. O Brasil tem uma situação um pouco mais solta, porque o Brasil parece que legisla. Parece não, ele tem um conceito de legislar o topo, a indústria, e você deixa depois o mercado terciário se acomodar melhor. Entendeu? Vocês se acomodam, só Entendi. que aí é um pouco mais complexo, um pouco mais confuso. Tanto que oficinas na época, várias oficinas na época que discutiu a lei, não, mas não pode abrir desse jeito, não pode ser esse ferramental, não pode ser elevador, não, você não pode restringir. Você tem que ser uma lei inclusiva, que você eleva, mostra o caminho. Você não pode alijar a pessoa de montar o seu negócio. Né? E uma outra situação também que eu sei que você trabalha bastante, né, ao longo dos anos aí que você atua no setor, é sobre a questão da inspeção obrigatória veicular. Inclusive, não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, mas eu tenho gravado isso ainda numa fitinha cassete, né? Porque em 2001, quando eu comecei a trabalhar no setor, a gente gravava ainda na fita cassete, era microcassete, né? Mas eu tenho isso gravado de um importante, né? Um importante dirigente setorial que você conheceu muito bem, onde ele, conversando com um determinado ministro das cidades, e ele falou, pô, inspeção veicular, a gente precisa, né? Aquela coisa toda e tal. E esse ministro disse o seguinte, olha, enquanto esse governo estiver aqui, isso não vai acontecer. Você sabe de que eu estou falando. Não precisamos citar nomes, tá? Até porque hoje é perigoso, né? Exatamente, né? Porque eu não tenho como provar, não, né? A inspeção técnica veicular é quase uma lenda. É um pouco de amargura, né? Porque eu entrei no setor automotivo em 88, 89 para tratar de inspeção técnica veicular. Então, eu conheci muito bem a inspeção na Europa, que era o modelo que estava se trazendo para o Brasil, que está há mais de 100 anos na Europa, só para ter uma noção da distância. Conheci alguns modelos americanos, que era por estado e por sistema. Então, o estado tal fazia só inspeção de suspensão, o outro estado só de direção. A Europa era um conjunto, como tem hoje no Brasil já as normas há muito tempo, que é a série 14040, que explica a inspeção veicular de segurança, inclusive de emissões. Tivemos um suspiro em 2014, que foi a inspeção de emissões feita pela Controlar aqui em São Paulo, no município, né? Aqui não em Santo André, não, em São Paulo. Em São Paulo, exato. que estava tendo um resultado muito efetivo. Embora tivesse uma resistência inicial da sociedade, você cobrava de quem tinha veículo automotor, você não cobrava de quem era pedestre, né? Não fazia sentido. Sim. E aquilo gerava uma conscientização por manutenção preventiva. E aquilo começou, inclusive, a forçar a melhoria da qualidade da própria oficina, porque se o carro não passasse, fatalmente esse cliente ia ficar muito bravo com a oficina. Então, forçou toda uma cadeia de valor a melhorar. Qualidade de componente, etc. Mas, lamentavelmente, por questões políticas, a inspeção foi derrubada. O que é intrigante é que a lei ainda existe, federal, é o artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.153, que estabelece que o Estado é obrigado a aplicar uma inspeção de segurança e de emissões nos veículos automotores em circulação. Só que, lamentavelmente, a gente não vê isso acontecer. Naquela época havia uma deficiência tecnológica que obrigava a ter um parceiro internacional. Hoje em dia, o Brasil esbanja a tecnologia para isso, era muito fácil acomodar esse assunto, visto que tem os organismos de inspeção do Inmetro, do próprio Denatran, do Senatran, que fazem transferência de veículo, que fazem mudança de combustível, mudança de características do carro, eles estão preparados para isso, fazem a própria certificação de segurança veicular, no outro aspecto, e lamentavelmente, ou de uma maneira intrigante, a gente não tem, enquanto os países vizinhos têm, né? Chile tem, Buenos Aires tem, Montevidéu tem, e São Paulo, o Brasil ainda não tem. Então, não tem. As pessoas morrem e vamos lançar um carro novo com uma tecnologia melhor, mas para trás deixa para lá, né? É mais ou menos isso que eu enxergo com
com tristeza. Né? O Brasil ele tem muito essa coisa de resolver na canetada, né? Então, por exemplo, nós passamos a ter aí a injeção eletrônica, porque num determinado momento apareceu, olha, você tem que emitir tanto de poluente. Se você emitir mais do que isso, né? E aí, para se chegar àqueles números, precisaram colocar injeção eletrônica e catalisadores, senão não chegava, né? Porque senão a gente estaria no carburador até hoje. Eu até depois, com o tempo, Edson, faz todo sentido o que você falou, mas se você pegar a essência histórica, as legislações e o mundo, né? Você não pode pegar o Brasil isolado, você tem dois aspectos que impulsionam a indústria automobilística. É a pressão do Estado, não digo o governo como um todo, do país, para melhoria de emissões e melhoria de segurança. São os dois aspectos que impulsionam a tecnologia nos veículos automotores, que fazem os engenheiros ficarem loucos tentando inovar e melhorar. Visto agora melhoria dos motores, a combustão mesmo para minimização do carbono. O próprio elétrico, uma evolução absurda, né, sem dúvida. E o que acontece é que está tudo depositado, no caso do Brasil, na tecnologia dessa evolução nos veículos só. E quando a gente fala de gente, o condutor é a peça que ou ele está sempre bêbado, né? Que as propagandas que o governo acaba fazendo é sempre ele está alcoolizado, passou do limite de velocidade. É óbvio, né? Que isso aí é um risco. Sim. Mas e a segurança veicular? E o tripé? Porque você tem a via, o condutor e o veículo. A via você tem um trabalho de engenharia. Sim. O veículo, o condutor, você tem os trabalhos de conscientização no condutor. Mas e o veículo? Cada um cuida do seu da forma que quiser, não me parece muito salutar. Visto que os europeus fazem isso há 100 anos, se você vai pegar os índices de redução de acidentes, a própria Costa Rica, que é o melhor exemplo das Américas, na América Central, um país pequeno, mas que comprovou redução de acidentes violentas em cima de uma inspeção técnica veicular. A partir de uma inspeção técnica. Você tem alguma ideia, por exemplo, da maioria dos acidentes que acontecem, né? Como é que está dividido isso? Se é por imprudência, se é por falta de manutenção? Existe uma equação que não é alterada, foi feita pelo Traffic Transportation da Inglaterra, que é um órgão conceituado, que ele criou uma equação que é você tem esse tripé que eu falei, veículo, via pública e condutor. Sempre o condutor ele está em 90% das causas acidentais. 90%. E tem a causa também da engenharia mal feita de uma rodovia ou de uma via, e o veículo com uma parte. Acontece que são operações combinadas. Então, na verdade, você tem uma crescência maior. Às vezes, por exemplo, esse 90% da falha humana, ele estava talvez numa velocidade superior. Mas quando ele foi acionar os freios, ele não tinha os freios. Percebe? A falha foi humana, mas ele tinha um recurso que ele usou e não estava bem. Por quê? Uma pastilha gasta, um disco de freio danificado. Então, é uma operação combinada. Então, Entendi. tem um monte de falha. Então, a redução, por exemplo, a prova mais clara. Na média, os países que têm inspeção veicular reduzem 20% dos acidentes. 20%? 20%. Seria, né? Realmente uma Você situação. entra numa espiral rápida de crescimento, de redução, depois ela cai, depois mantém uma média de 20%. De 20%. E cria uma conscientização. Sim. Né? E acaba mexendo com o mercado de uma maneira geral. Né? É uma consequência, né? Uma consequência. Não é que você está fazendo para tirar dinheiro da população. Primeiro que você está pegando o recurso de quem circula, que é o proprietário do veículo automotor. Sim. Né? Que beneficia a sociedade como um todo. Você tem muito mais pedestre. Qual é o meio de transporte que mais se usa no Brasil? Andar, caminhar, é a pé. Né? Não é o transporte coletivo, nem outro, é a pé. Então aí, se você já tem uma cultura que o cara passa um sinal vermelho, que atravessa uma faixa de pedestre, o pedestre é vital para nós, é a vida. Então tinha que ter uma pressão muito grande no cuidado com o veículo automotor. Além, logicamente, de uma conscientização contínua para o condutor. Essa é a minha leitura. Né? Agora, Serginho, a gente falando do reparador propriamente dito, né? Nessas reuniões que você tem, quando você conversa, quando você procura tal,
qual é o número que você leva, vai para as entidades governamentais, de quantos reparadores nós temos e como é que esse reparador está recebendo a informação, como é que ele está sendo atendido no nosso país de uma maneira geral? Bom, em termos de volume, a gente fica com um número mágico aí, tem um número oficial do anuário que está em 100 e poucos mil, vamos falar um número de 100 mil, que é um número histórico. Já foi 250 mil, lá em 90, e veio caindo em função de vários assuntos que nós já falamos. O impacto tecnológico da abertura do mercado com injeção, tirou alguém do mercado. Depois o impacto do SPED fiscal, que o governo transferiu o escritório do governo para as empresas, e uma micro e pequena empresa não aguenta, quebrou ou saiu do negócio. N fatores, que é a gestão, né? N fatores fizeram consolidar o tamanho frota, oficinas, teve a questão social, econômica. As montadoras mandaram todo mundo embora numa época, etc. O que a primeira coisa que ele faz? Monta uma oficina. Já não é tão fácil montar uma oficina hoje, então o investimento é mais alto. O ponto, praticamente as incorporadoras comprou o país inteiro, então você não tem mais um ponto nobre. Custa muito caro pagar um aluguel ali para um serviço de oficina. Então você teve uma certa consolidação. Então esse número é o que a gente tem de 100 mil, e basicamente você multiplica por 4 a 6, no caso da mecânica, floripintura de 15 a 20, você vai ter na faixa de 600 a 800 mil pessoas envolvidas nesse setor, diretamente. Essa é uma conta de faixa, né? Pode ser pouco menos, um pouco mais. Então, esse é o número. Os grandes problemas de 35 anos que eu vi que só se agravaram é que a tecnologia, ela disparou, ela tinha já pré-anunciado. A gente tem pré-anunciado. Se a gente tem um plano de governo, que é esse Mover, por exemplo, tiveram outros, Rota 2030, Inovar, publicamente divulgado, sim. Você já tem publicamente o que vai acontecer com o veículo. Está escrito nessa última, o que vai acontecer com tecnologia, principalmente na parte de direção assistida. Cada vez mais você vai ter um carro quase autônomo. Ele é um semi-autônomo que precisa de você. Então tem muita tecnologia incorporada. Só que a velocidade do ser humano não acompanha. Esse é o ponto 1, no tempo que precisa. Tudo bem, esse carro tem garantia, vai ter uma durabilidade maior, mas para colisão ninguém tem, embora tenha os sensores, tudo, ainda você tem algumas ocorrências, né? Diminuíram bastante, mas ainda existem. E o que é agravante? A gente tem uma juventude, fora as novas que veio de um tempo para cá, né, da Z para cá, que já complicou tudo. Se você não tem a tecnologia, você não tem tanto interesse pela área. Então, quando a gente trouxe a Waze lá em 96, 97, você tinha uma faixa etária de 40 anos do mecânico. E eu já falava para as fábricas, para todo mundo, faz fonte grande, me faz um manual com a letrinha pequenininha. São pessoas mais velhas que vão ficando. Ninguém percebia as coisas, um jovem. E quando o país ficou rico, teve uma época que o país ficou rico, sim, né? O dólar era 1 por 1, aquela história cruel. Sim. O que aconteceu com esse pessoal? Eles queriam trabalhar num lugar mais limpo, escritório. Você teve um problema de mão de obra. Tanto que os chineses tiveram que inflacionar o salário para manter o mecânico ali. Até encontrar o equilíbrio. Aí houve uma espécie de um marasmo de interesse mundial. E aí, recentemente, eu vi uma notícia dos Estados Unidos que reflete bem como o carro começou a virar o computador, quer dizer, é um computador no carro, né? O jovem já começou a se interessar mais, tem uns desafios diferentes. Então, você consegue ter um atrativo. Só que qual é o gargalo? O gargalo é que a educação básica no Brasil não deu o passo. Não acompanha. Eles fazem um programa de governo que estoura a tecnologia para cima, mas não trabalha a base. Então, o que acontece? A oficina tem que preparar. O Senai não sustenta um mercado inteiro com que forma, não dá. Né? E você, por mais que tenha cursos independentes, você não tem uma situação estruturada no país de acreditação. Então, você tem dificuldades de orientar as oficinas. Qual é o momento de capacitar? Qual é o carro? Falávamos há pouco, né? Lançou um carro X. Mas quantos venderam?
Quantos vão chegar? Em que tempo vai chegar? Você não vai mandar uma pessoa treinar nesse carro agora. Você tem que pegar aquele que tem uma incidência maior na frota, ou que tem mais ocorrências. Então, existe ainda um destempero. Tem um indicador mundial do PISA, que mede a educação no país, leitura, matemática e ciências. O Brasil está abaixo da OCDE em tudo. Então, como é que você vai pegar um veículo com alta tecnologia, com uma formação que vem deficiente? Está na cara que a oficina vai ter que preparar, cada vez preparar mais a mão de obra dentro de casa. Esse proprietário, o empresário, vai ter que estar à linha de frente e sendo um educador junto. Não tem alternativa. Porque não é nosso ter uma formação. Cadê o docente? Como é que nós vamos arrumar professor para aquilo? Você vê que uma relação humana está intrinsecamente ligada. Então, é o desafio, eu diria, mais estrutural para a reparação de veículos dos próximos tempos. Eu acredito que está na questão do profissional. Até a informação ela já foi aliviada, né? Com a inteligência artificial vai resolver um bando de coisa que estava bloqueado e tal, vão se resolver. Mas capacitação humana ainda é o carro-chefe da coisa. E agora essa entrada dos híbridos e elétricos, qual o impacto que você projeta no nosso mercado? Eu diria que é mais uma evolução tecnológica como uma matriz energética nova. Assim como teve GNV, a gente teve o álcool, depois o flex e veio vindo, e agora a gente tem uma matriz que é da eletricidade, seja pura ou seja híbrida, né? E o que mais preocupa no momento, que deveria todos se abraçarem numa causa, era a causa da segurança. O segundo passo seria a questão de reparo propriamente dito, ou de diagnósticos, porque está muito precoce para o carro que está em uma garantia um pouco mais estendida, ou com uma tecnologia que permite uma durabilidade maior. Eu acho que a preocupação estaria na segurança, porque o que acontece? O carro já é comercializado, e o dono do carro, ele leva aonde ele quiser. E se ele quiser levar numa oficina independente, ele leva. Mas quais são os cuidados que aquela oficina deve ter? Aí entra no campo da saúde, da questão trabalhista, N fatores que não estão muito claros para a sociedade como um todo. Talvez nem para o proprietário. E uma outra situação também que eu acredito que preocupa muita gente, né? Como é que você está vendo a sucessão nas oficinas? Boa pergunta, boa pergunta. A sucessão é uma coisa interessante. Eu vi uma vez uma fábrica me perguntando sucessão na distribuição de peças, né? Que é uma coisa também importante. Você tem um abastecimento ali, como é que vai ser para frente? A oficina é um desafio, porque a época que eu estava no meio da minha carreira, eu diria que eu percebi que aquela geração que estava à frente da oficina, que foram várias que eu visitei, que eu conheci, muitos amigos, muitas pessoas mais velhas, alguns já falecidos, lamentavelmente, eles tinham dois caminhos que eu comecei a perceber. Um que ele deu tudo dele para dar uma baita educação para o filho, uma escolaridade forte, e o filho migrou para uma outra área. Tipo, quase, não fica aqui que eu estou te fazendo uma coisa melhor. Outros, eles acabaram pegando a paixão pelo negócio e ficaram com o pai esticando o negócio, até porque o negócio virou um negócio. Essa que é a verdade. Não é uma brincadeira isso aqui de paixão só pelo carro. É um business de alto valor agregado. Nós estamos falando do mercado de 100 bi no Brasil. Não é pouca coisa. Então, eu sinto que está um pouco dividido. O que acontece é que houve uma profissionalização. É um setor ainda familiar no mundo todo que eu visitei. Todas as oficinas do mundo, a raiz desse negócio é familiar. Só que há uma estruturação profissional vindo por trás. O Brasil um pouco mais de lei, como a América do Sul, que são independentes, mas basicamente te força a estar agrupado em alguma tribo, mesmo que sejam companheiros de oficinas. É o tipo de negócio que você não consegue mais viver isoladamente. Ou você vai estar com os teus parceiros fornecedores como um todo, ou parceiros de negócio para você ser competitivo. Mas eu vejo com assim, um ajuste de mercado natural. Vão ter uns que vão sair que não vão ter a sucessão, outros que vai ter o filho que vai dar continuidade, outro que vai profissionalizar e vai ter uma rede de mais de uma oficina. O mercado vai se acomodar, porque é um mercado que ele tem demanda. Se tem demanda, você pode ter certeza que alguém vai aparecer naquilo ali, não vai ficar um vácuo.
Independente do automóvel ter o motor a combustão, seja ele diesel, gasolina, flex, seja ele elétrico, ele precisa de manutenção, né? Precisa. Nós estamos falando do quê? De mais de 50 milhões aí, aproximadamente, veículos em circulação na frota. É o quarto maior mercado de aftermarket do mundo, o Brasil. 50 milhões oficialmente, né? Oficialmente. Agora, se a gente for contar aqueles que tem, por exemplo, que a gente sabe que tem muito caso, daquele que está lá na fazenda, que o cara usa só para serviço, para circular lá dentro, que não faz mais a documentação, né? Ou aquele que, de repente, está lá no interior, mas circula para lá, para cá sem documentação. Tem razão. Acho que, pelo menos, uns 5 milhões aí, será a mais, que a gente coloca a mais nisso? É uma faixa responsável. Isso eu não considerei nem motocicleta, né? Para motocicleta vai para uns 60, 70 milhões brincando. Sim. Mas são nichos específicos, né? Você vai ter os veículos low-tech, baixa tecnologia, que são aqueles ainda carburados para trás, que está cheio, uma zona periférica que você vai encontrar. Sim. Você tem os carros premium, que já é uma categoria específica. E tem a massa dos carros que a gente já conhece, que atende às legislações, injetados, etc. Tem o campo agrícola, o campo de motocicleta, de veículo pesado. Aí vai embora, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Enfim, né? Independente de qual seja, qual seja o combustível que ele use, ele precisa de manutenção. Ele precisa de manutenção. Lógico que se a gente pensar, por exemplo, aí, falando no 100% elétrico, né? No 100% elétrico você não precisa mais trocar vela, trocar cabo, né? Mas você precisa, né? Você não precisa trocar óleo, mas você precisa, de vez em quando você vai precisar trocar freio, você vai precisar trocar amortecedor, né? Enfim. Edson, você pegou um ponto interessante, que eu não esgotei o tema, até porque eu tô de saída, né? Aquela aposentadoria assim de saída, mas pouco que eu leio, a primeira coisa que acontece é quando a gente tem uma zona de conforto, o ser humano gosta de uma zona de conforto. Quando tem mudança, vem um susto e um medo, então você quer afastar aquilo. Basicamente, quando vem o elétrico, que é um exemplo que eu estou dando aqui, em função do que você falou, a primeira coisa a gente reage a isso. Pô, não tem mais o sistema tal, não tem o componente tal, como é que vai? Acabou, vai durar para sempre. Não. Vem novos componentes, novas situações de diagnóstico, novos serviços. É mutante, o negócio ele muda, ele se transforma. Sim. O que na verdade a gente tem que entender é que o mercado está em constante transformação. Não existe acomodação. Ele sente que tem uma acomodação. Todo dia eu abro a oficina, vem o carro assim. Não. Você tem que olhar as coisas que estão acontecendo por trás que você não está percebendo. Vamos pegar um exemplo bom. Como é que estão as vendas de carros novos no Brasil? Vende. Quem compra? Pessoa jurídica. Vendas diretas, locadoras. Não é pessoa física. Isso muda o contexto para reparo. Uma coisa é arrumar carro de pessoa física, outra coisa é arrumar carro de frota. Sim. O nível de exigência de produtividade é muito mais alto. O nível de cotação de preço e custo vai ter que te exigir mais. Mudou, está mudando. E as pessoas têm que perceber que a história do sapo na panela, né? Se põe ele na água quente, ele pula, mas se deixar ele fervendo junto, ele não percebe e já era. Então, eu acho que essas mudanças estruturais a gente tem que ser vistas. Então, o elétrico ele vai ter oportunidades. São novas oportunidades. Assim como o ambiental teve oportunidade, o pessoal não usou muito. O recolhimento de óleo não é obrigado? Funciona, né? Tinha que ter uma taxa ambiental. A oficina tem que cobrar aquilo, seja R$2, R$1. Por mais que o óleo seja pago, ela tem que cumprir uma série de exigências governamentais. Então, não é colocado no custo. Então, são situações que passam batido. Ele só incorpora custo. E ele tem que aprender a repassar. Porque, na verdade, quem paga essa conta é o dono do carro. Se aumenta a exigência, aumenta imposto, quem paga imposto? Nós, né? Então, se incorpora. Sim. Não é isso que acontece? Sim, Nós é que pagamos o imposto. Quando você vai no supermercado, tem lá, aumentou o imposto. Pro comerciante, tudo bem, ele colocou o imposto, você que vai pagar. Sim. E é igual na oficina, com uma análise de mercado, evidente. Então, tem muita situação que eu vejo mais do lado positivo do que como ameaçador. Por quê? Porque é pré-anunciado. O pós-venda está pré-anunciado hoje com a tecnologia. Você sabe o que vai diminuir o teu mercado, o que vai mudar. Está escrito, está em lei. Então é fácil você ver. Pô, vai ter elétrico, vai ter um pedaço. Como é que é isso aí? A mão de obra é outra. Você vai ter que investir numa capacitação pesada. Então aquela mão de obra é outra. Já mudou aí. É uma questão de se posicionar no mercado. Mas eu vou perder cliente.
Mas estão todos os clientes que te interessam? É tudo uma questão de você analisar, né, aquilo que você tem em volta para saber qual o caminho. O teu público, né? Vai tomar, qual vai ser o seu público. Tá certo. Agora, Serginho, nesses 35 anos que você tem no mercado, você sempre teve dedicado ao Sindirepa? Não, eu participei. Inicialmente, eu entrei na FenaBrave, no começo de carreira na federação, que não era uma federação, era uma associação dos concessionários, das marcas, onde comecei com a inspeção técnica veicular, que estava muito aflorado ali. Depois eu fui para o Sindirepa São Paulo, foi onde foi a maior escola, né? Porque viajar com as fábricas, com retroprojetor no carro, dando palestra, visitando as oficinas no interior de São Paulo, no Brasil, na capital, fazendo amigos, vendo engenheiros, pessoas que não tinham formação, todo mundo com uma capacidade, é maravilhoso, famílias lindas, pessoas que me ensinaram, que eu aprendi, que eu gostei. Eu ia lá direto, aprendi. Quando você quer, você fica lá perturbando, né? Mas como é que faz isso? Não aprendendo a arrumar o carro, não era isso. Era o negócio, né? Sim, sim. Os equipamentos, os trambolhos gigantes. Eu lembro até hoje no equipamento de diagnóstico, que era uma televisão gigante que tem hoje. Hoje é tudo pequenininho, né? E custava uma fortuna. Então a pessoa explicava a mecânica, uma dinâmica, a Flari Pintura, outra dinâmica. Aí depois eu tive uma passagem no Sindipeças, como coordenador lá um assessor do aftermarket, né? Por 2 anos com a indústria, eu vivi o mundo da indústria. Então foi uma escola bacana porque eu entendi como é que a indústria pensa. As questões relacionadas à garantia, a questão de devolução, a questão logística do país, a questão tributária. É uma coisa complexa. A questão do ex-tarifário, as importações, enfim, é um outro mundo. Aí depois eu passei 2 anos da distribuição de peças na Andap. E é outro problema, outra escola, outro desafio, porque a logística realmente é muito pesada. E comecei a entender realmente os desafios, de novo, a questão da garantia, que ele acumula uma série de marcas, ele tem que fazer a devolução, é um pandemônio. Principalmente num país continental como é o Brasil. Exatamente. Por isso que as trocas são muito comerciais, né? Porque às vezes não compensa você consertar aquilo, arrumar para devolver, fazer uma análise. É complexo. Não se entendeu ainda isso. E passei recentemente prestando serviço no varejo, no 5 Peças também, que é outro mundo também das lojas, que é muito parecido com a oficina, mas com uma outra dinâmica. Sim. E que pude entender também os desafios, porque o canal cada vez quer se encurtar mais e o varejo se sente espremido e você vê modelos de negócio surgindo aí diferentes, que é uma transformação. Tive na diretoria da AEA, da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, no próprio IKEA, né, no conselho, na BNT. Então, foi uma escola de tudo que é lado, né, dessas instituições. Eu te fiz essa pergunta porque, né, o Sérgio Alvarenga está deixando no final do ano, né, o Sindirepa. Fim da linha. Fim da linha. Bom, essa decisão de você deixar e daqui para frente, o que é que você vai fazer? Você vai fazer como o Ross Brown, quando saiu da Fórmula 1, falou, vou pescar? Não, porque eu não consigo ficar só de pescando, também não gosto muito, não. Tanto que o Ross Brown, 2 anos depois, voltou, né? Mas tudo bem. Eu acho que a melhor colocação é, tipo assim, eu não estou deixando. Na verdade, sabe quando você tem um momento que você tem que entender a transição, a hora de saída? Sim. Você não pode, eu não concordo com perpetuação de ficar. Eu não sei de tudo mais. Eu tenho uma história, uma capacidade uma habilidade em algumas situações que pode até ser valorizada em algum momento, né? Mas tem uma pegada nova, tem uma geração nova, tem um novo momento. Então você tem que abrir espaço para o mais jovem vir e com a cabeça dele desenvolver, dar continuidade. O que eu aprendi foi não esquecer nada para trás. Eu só estou aqui hoje porque eu olhei para quem fez a ponte para mim lá atrás. Se eu tivesse sido, daqui para frente eu faço tudo diferente, não é bem assim. Olha para trás que você consegue. Tem uma frase do Steve Jobs que é boa. Você só liga os pontos olhando para trás, não para frente. Você quer ir para frente, você tem que ligar os pontos para trás, senão você não chega, você não sabe como é que é. Você pode dar uma patinada boa se não souber para trás. Então, você tem que ter essa história, essa memória.
e respeitar quem fez, certo ou errado, concordando na outra história, mas é isso que a gente tem. Esse é o fato. E você, com a tua criatividade do ser humano, com a ideia que ele tem na cabeça, ele cria a inovação e as situações novas vão melhorando. Então, é uma saída assim respeitosa até com o setor e com todo mundo, porque senão você fica o velho chato, né? Que fica repetindo, falando as coisas, contando sua história. Você não pode contar história. Você cumpriu e agora vem o outro e continua a história para frente, com seus desafios novos. Então, esse é o meu papel. O que eu tenho hoje? Na verdade, o meu know-how de consultoria ele está mais por entender esse mecanismo de mercado. Eu tenho algumas ações específicas com empresas já, mas é muito, assim, no sentido de aquela coisa, é difícil desgarrar tudo, tem que desgarrar devagarinho, porque você também machuca um pouco, né? Porque você está acostumado ali, é difícil, não é fácil. E eu tenho 2 negócios. Um negócio que eu caminho com a minha esposa, que ela tem uma locadora de veículos blindados, então uma coisa muito nichada para executivos, e que eu acabei ficando como cliente agora, né? Eu sou o cliente. Sou o cliente, agora é um perigo, né? Então eu conheço o bastidor. E tem uma empresa de software de gestão. Mas como investimento e logo também estou saindo, é um software de gestão para oficina. Mas não acho, é desafiador. A tecnologia, imagina nesse campo então que tem que ter de investimento e fazer acontecer num país de uma estrutura tributária fiscal complexa, é desafiador. Mas eu estou desamarrando tudo, desligando tudo gradativamente, no tempo certo, com responsabilidade. Não que eu vou parar de tudo, eu tenho que ter uma atividade, né? Que eu for regar planta, jardim, vou ter que ter uma atividade, senão você morre, né? Sim. E gosto de ler, gosto de manter antenado, né? Então, eu fico sempre atento a algumas coisas, só que ficou um pouquinho confuso o mundo agora, então, às vezes eu dou uma recuada, porque senão eu fico meio assim, né? Falar, pô, cara, não devia ser assim, devia ser assado, né? Mas o automotivo tem uma pujança absurda ainda pela frente. O volume de carros, de frota, o potencial de mercado, a falta de... Não dá para recuperar rápido a venda de carro novo e a concessionária não consegue se estruturar rápido para pós-venda para isso. Ela tem uma dificuldade igual à nossa. Por mais que ela tenha vantagem de algumas coisas, lei, diagnóstico, informação, não dá tempo. Então, é um mercado de alguns anos, só que ele precisa realmente sempre melhorar a imagem, valorizar o negócio, valorizar as pessoas, a profissão do mecânico, a profissão do vendedor de peças. Precisa criar uma autoestima e posicionar o negócio como... Ele já é um negócio de valor, mas ele não é posicionado. Sim. Ele fica aquela coisa, uma oficina. Não. A coisa é mais além. Então, eu gostaria de ver isso ainda, né? A inspeção veicular eu não vi, né? Eu ainda estou vivo, quem sabe eu vou ver. Mas por enquanto você não viu, né? Nada que não possa mudar amanhã. Nada que não possa mudar. E com toda essa experiência que você tem, que você acabou de citar aí, né? Você passou por todas as, digamos assim, né? Por todas as entidades, né? Que trabalham, né? Que se dedicam ao aftermarket, ao pós-vendas. É a escola completa. Exatamente. Qual é a dica que você dá para o meu amigo, para minha amiga, que tem a sua oficina mecânica, ou que tem a sua loja de autopeças, que tem os dois, né? Que já começou a formar esse tipo de coisa, tem a loja, tem a oficina, né? Ou que quer entrar nesse segmento. Qual é a dica que você dá? Olha, tirando o básico, que é o ferramental, equipamentos, que ele é bem assistido no Brasil, um bom ponto, aquilo que o Sebrae explica direito, você está num ponto, ter uma oficina organizada, um processo. Eu acho que o mais importante, e que ainda me parece um pouco... Não estou generalizando porque não seria uma verdade, mas são as pessoas. Se você não estiver atento à tua equipe, ao teu time, às pessoas, diretamente o teu time e os stakeholders, que a gente chama, que são todos os teus fornecedores, se você não agir com o mesmo respeito e a mesma preocupação de manter ele vivo, vou ter um funcionário, mas vou treinar, depois ele vai embora, deixa ele embora, deixa ele voar. Você tem que ter uma capacidade de retenção, mas você não pode cercear para ser teu escravo. É o desafio de ser empresário, né? Então eu diria que o recado é: cuida do time, capacita
constantemente, mas constantemente em tudo que for possível, de uma maneira organizada, ordenada, mas a ferramenta-chave para o negócio é gente. Esquece, tudo bem, vai usar tecnologia de inteligência artificial, robotizando, equipamentos que fazem tudo, carro não sei o quê. As pessoas são vitais. O atendimento, as pessoas estão carentes, elas querem alegria, elas querem respeito. O consumidor quer ser atendido com respeito, com transparência. E existe muita ainda confusão, né? Se existe confusão na base, você imagina para o dono do carro. Então, tudo é receoso. Então, trabalhe mais as pessoas. Meu segredo são nas pessoas, em gente. É isso. Não tem milagre. Tá certo. Sérgio Alvarenga, o Serginho Alvarenga, ele que é diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Sindirepa SP. Muito obrigado pelo seu carinho com TV Reparação Automotiva, com meu amigo, com a minha amiga que trabalha nesse setor. Parabéns por todos esses trabalhos realizados aí durante esses 35 anos e não deixe de continuar ajudando o setor. Obrigado. Obrigado você, Edson. Um recado final dá? Dá, lógico. As pessoas têm que entender, como entidade, uma coisa que eu falei pouco, tem uma frase famosa do Kennedy, né? Não espere o que o governo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país, né? Entidade é igual, gente. Não tem um milagre que você liga lá, alguém vai resolver o teu problema. Todo mundo tem um problema, são milhares de oficinas. Vocês têm que encostar na liderança e na instituição dos seus estados. São 17 Sindirepas hoje. Eles estão lá, você tem que cobrar, você tem que participar. Cobrar no bom sentido, construtivamente. Fazer junto, não é cobrar e ir embora. Não é assim que funciona, não tem esse milagre. Então as pessoas acreditam que uma instituição milagrosa vai lá e vai fazer para você. Não, ele está lá para defender junto, que existem oportunidades que uma instituição tem junto às esferas governamentais. Ele tem acesso, coisa que o setor, a empresa micro e pequena, ela não consegue. Então, juntos vocês podem conseguir fazer mais. Não é obrigando a estar em torno, pode ser agremiações, oficinas, grupos, associações, seja o que for. Mas pensem coletivamente para um objetivo comum. Não só olhar para o umbigo, né? Tem que ser para a coletividade. Esse é o ponto importante. Então era o recado que eu deixava. Edson, obrigado. Entrevistado por você, um radialista. Essa voz de rádio aqui, pô, fico intimidado aqui. Bom, viu? Obrigado. Reparação Automotiva. Acompanhei todo o nascimento, né? De toda a estruturação desse veículo importante para o setor, que ocupou o espaço com maturidade, faz um bom trabalho, já acompanhei vários. Então, estou de parabéns. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço também pelas palavras gentis e mesmo, né, a partir de dezembro, né, digamos assim, né, ele não vai pescar, né, mas vai dar uma paradinha, né? Nós vamos atrás de você sim, viu, para servir como fonte, trabalhar algumas coisas, pode ter certeza. Se eu puder contribuir, vai ser um prazer, Edson. Eu sou cara de pau, quando eu preciso eu peço mesmo. Vai ser uma alegria, se for para ajudar, estou sempre à disposição. É isso. E você, meu amigo, você, minha amiga, que trabalha com a reparação de automóveis, que acompanha o nosso canal TV Reparação Automotiva. Aliás, né, aproveitar, dar seu like aí pra gente nesse nosso podcast que nós gravamos aqui especialmente com o Sérgio Alvarenga. Você sabe que quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube aproveita para divulgar, para levar essa mensagem. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Navegue no nosso canal TV Reparação Automotiva, porque nós temos aí mais de 500 vídeos, que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai ajudar você no seu dia a dia de trabalho, tenho certeza absoluta. A revista Reparação Automotiva circula todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Você tem ela disponível também no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. É só clicar na aba Revista Digital. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram e também no Facebook para levar até você a melhor informação do setor de reparação de automóveis. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!